Então, Mas com a palavra, então, nós precisamos fazer uma comemoração aqui hoje do Pedro Osório, o Júlio César. Eu não tinha dito que já há algum tempo atrás eu queria parabenizá-lo por ter sido escolhido como patrão da Feira do Livro. E não havia encontrado. A única reunião que eu não vim foi a passada do seu estado, aí eu não tive a oportunidade. Então agora eu gostaria de cumprimentar pela sua dedicação, né? Achei que foi assim não sei se foi o professor Mário que eu fiz telefonema do Mário. Isso, deve ter sido ele. Ele disse, olha lá, tudo bem, isso aí é uma honraria, porque eu sou escritor. O senhor tem livro, sim. Eu tenho um livro seu aqui. Tenho. Então, Nota promissória, um clássico, inclusive, sobre a matéria. bom, aquilo foi uma temeridade. Foi uma coisa só mesmo um futuro integrante do Centro da Fé podia cometer aquela imprudência. Então, anunciando a coisa de cambiário, então eu encontrei lá, em francês, em inglês, alemão, era uma quantidade de idiomas. E me interessou, mas isso é sobre o direito cambiário. E ninguém menos do que Castelo Branco, presidente do Brasil, declarando propõe exigir culpas. Não, se Castelo disse. O que uma catedral poderia dizer? Aí, resultado. Então, escrevi aquilo no texto e fiz a mesma coisa, está em vigor. E estamos há muito tempo decidindo equivocadamente não entender uma coisa estupenda aquilo. Prescrição nos próprios caracteres da letra de câmbio e da nota promissória, que é popular, né? É possível dizer que a letra de câmbio é uma dama, né? Da monarquia, né? Sim. E que a mana pobre dela, é a nota promissória. Pois é que o jornalista daquela época resolveu publicar, mas fez um reunião, né? Obviamente, cheio, foi aquele sério, mas tanto a máquina não sabia que eu arriscava muito mais que chegasse em ponto de dizer que não sou eu que estou dizendo. Eu acompanho isso e não vejo razão para dizer que não. Sim. Se tiver alguma corrente ficando. O doutor Veloso, que era juiz aqui, né? Foi desembargador. O Veloso disse, olha, isso é bem assim mesmo. Mas que vai mandar, mas isso vai dar uma confusão. Esses julgados nossos, nos tribunais, como é que nós vamos ficar com isso? Não sei, então, ficou na história aquela, ali a prova da continência, quer dizer, uma pessoa arrojada, né? E quem é que não é arrojado, né? Se não houver um risco, né, de dizer algo insustentável, esse risco tem que ser assumido. Né? E é isso que... Obra brilhante, mas independentemente de ter escrito ou não alguma coisa do Pedro Osório, ele é, antes de mais nada, um amante do livro. Então, uma pessoa que ama o livro como o senhor ama, tem mais ainda a razão, né, de ter sido escolhido, que é um motivo dele livro. Pois é, aí eu aproveito essa deixa aí para dizer o que eu mencionei para o doutor professor Mário, que já era um amigo tradicional. Ele lecionava literatura, eu conheço na URI, na Fundames, lá para trás. Então, em conversa com ele, naquela ocasião, eu disse que estava estudando alguns livros antigos, inclusive a obra de Basílio da Gama, uma poeta, né,
Grupo Mineiro, com Santa Rita do Leão e aqueles outros, né? Daquela época. E que ali encontrava-se essa obra de Basílio e que seria interessante fazer para nós, porque refere às missões. Ah, sim. Não é? E como um dito antigo, e sobre uma linguagem poética, talvez seja própria para veicular mesmo, é uma forma de poesia, né? Inclusive a poesia que ele fez, ele foi condenado, ele era um jesuíta, né? E caiu em desgraça por andar publicando coisas desagradáveis ou não aprovadas previamente pela igreja. Então, esse livro foi para o index das obras satânicas, né? Ou dessa área. E sumiu. Conseguiu um exemplar já num sebo, na rua de Porto Alegre, no sebo. Então, o Simon que lecionava, pegou e disse para os alunos dele que eu tinha essa obra, esse livro, um exemplar desse livro. Pronto, daí o advogado lá na época, tinha escritório, atendia. Então, me parecia muito, de 3, 4 anos, digo, mas o que é? Meu professor, não sei o que, professor Simon, que o senhor tem, o senhor podia nos contar, não, como é que eu vou contar? Mas esse livro eu não tenho, mas esse livro está na biblioteca municipal. O exemplar está na biblioteca. Foram para lá, e foram arrancando folhas, fazendo folhas, e acabaram de destroçar o livro. Então, ali o Basílio, né, quando caiu em desgraça, ele escreveu uma correspondência para o rei, de Portugal, que controlava essa questão de fiscalização de obras satânicas, e dirigido em relação alusiva ao casamento da filha do Pombal, Marquês de Pombal. Alusivo isso, né? Eu não verei passar teus belos dias, alma de amor e de piedade cheia, esperam os desertos africanos, áspera e curta, monstruosa areia, em versos, né? Que era, ele estava para ser condenado mesmo, ele exilado, expurgado lá para os desertos, né? Como era o costume antigo, né? E o autor crítico da obra disse, não deu outra, né? Caiu nas mãos da menina, que estava com um lugar núpcias, né? Acho que é em nobre da corte francesa. Basílio ficou louco. Foi salvo. Foi usar uma expressão boa. Mas ficou assim, então, com o Dr. Simon, o professor Simon, de que a gente já vai pensando componentes do nosso, dessa feira do livro, porque as minhas condições, né, de saúde, de energia, elas são limitadas, né? Tem horas que eu tenho que falar, né? E então fazemos assim, a cada noite, a cada dia da leitura e da sequência, né? Que um dos expositores venha falar, não só sobre a sua obra, mas que assuma, né? É um modo de tornar, né? Fácil para todos participarem da direção dos trabalhos, com visões diferentes. Né? Então, porque o discurso poético, para nós aqui, sim, o discurso poético é um dos modos Muito importante. importantes de passar, né, pensamentos e avanços, por vezes temerários, né? Então, e sem aquela
a pretensão, né, de que penetra isso sim, fortemente. Né? Belas poesias que nós temos a respeito da Feira do Livro, a nossa catedral. Então, para as pessoas que acham que esse Pedro anda vagueando por aí, ele não tem vinculação religiosa. Eu tenho. E nós vamos dar, em grande parte, a minha mamãe. Sim. A minha católica fervorosa. Sim. Então, um gênero literário denominado quadrinha é um dos, dizem os entendidos de literatura, que é um dos gêneros mais difíceis de apreender toda a mensagem com poder de mexer com o coração da pessoa, do leitor, do ouvinte, né? Em apenas 4 linhas, para usar o termo, né? 4 versos. Tem que dizer tudo. Não, e os poetas não gostam, porque é preciso ir pelas beiradas. Né? E nesse caso, a quadrinha, ela não é explorada. Mas existem quadrinhas famosas. E uma delas é relacionada à nossa igreja. Uma igreja lá, os sinos. Que temos a faculdade, um sino, né? Onde eu tinha um alberguezinho que eu lia lá na praça, e os sinos da catedral, que eu tinha todas, né? Estavam quase frente ao solo. Tem 4 estacas de madeira de lei, e ficava a questão de 1 metro da minha cama. Então, ele realmente era acionado, mas aquilo ficou comigo, além da quadrilha. Né? Então ele disse, eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Então tem ali a imagem da Virgem. Sempre assim, mas eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Na quadrilha, é uma coisa sublime, né? E essa redação, casualmente a minha mãe era uma católica fervorosa, né? Então, Estevão Cruz é que publicou a sua obra de literatura portuguesa e brasileira, crítico literário, uma coisa incrível aquela obra, estava esgotada, não sei. Estevão Cruz, eu devo ter aqui. E aí entra o sino no meio, né? Então, vem junto esse sino, eu era o sineiro do Colégio São Luís, a saída, a entrada, era comigo. E então associei ao sino, né? Sino, coração da aldeia. Coração, sino da gente. Aquele faz sentir quando bate. E esse a bater quando sente. Veja a inversão. O objeto se transforma no sujeito, aquilo da oração. E tudo isso aprisionado em 4 linhas. Disse também. Sino, coração da lei. Tem melhor, coração, sino da gente. Ele também bate. Mas qual é a diferença? Aquele provoca sentimentos. E este já responde a sentimentos que lhe chegam. Trajetos opostos, né, totalmente diversos, aprisionados. Não sei de quem é. E só sei que esse sino ficou muito ligado à minha
na minha existência de adolescente, e até hoje, nunca mais me esqueci. E também não tive interesse nenhum em esquecer. Eu talvez tenha sido informado em primeira mão na indicação do Dr. Pedro Osório, a patrão da Feira do Livro, porque estou tendo o privilégio, como servidor público municipal, de assessorar o professor Mário Filho. E ao parabenizá-lo, nesse momento eu acredito que não está falando somente meu nome, mas o nome de todos os integrantes aqui do grupo de estudo, presentes e não presentes, inclusive aqueles que nos acompanham pela internet. Então, acho que a comunidade literária está muito bem representada. Isso é uma escolha de vocês. Eu fazer como sincero, embora outros tantos mereceriam isso em prioridade. Por isso, os autores, aí está o nosso companheiro de estudos, cuida disso para nós, relacionar os autores para que eles assumam a presidência. Sempre que eu puder, estarei por ali. Mas, cada noite, cada sessão tem um ou dois até, dependendo do volume de representantes, da quantidade. É uma maneira de eles participarem mais ativamente. Né? Às vezes ficam talvez, para o próximo ano, talvez, estar falando com o Júlio, tentar incentivar um pouco mais a vinda de livrarias, porque nós precisamos ter mais variedade de livros, né? Mas deixa que eu acho que nós, de repente, vamos tentar rapidamente, Dr. Pedro Osório, depois nós podemos retomar essa questão organizativa da questão, mas na semana passada nós tivemos aqui a presença de um filósofo, não apenas filósofo de escola, mas tem toda uma militância, como é que eu digo assim, pensando nos problemas mesmo da filosofia, que é o Fernando Sodré. Ele até postou essa noite, às 4h20 da madrugada, ele olha, estou presidindo um flagrante, que não sei se conseguirei chegar na reunião do grupo de estudos, mas mandou se justificar, porque disse que gostou muito da reunião e que gostaria de se fazer presente nas demais. Mas na reunião passada ele fez uma provocação aqui, que me pôs a pensar durante toda a semana, e que eu gostaria de trazer aqui para o nosso exame, porque realmente eu fiquei, como é que eu vou dizer, não seria impressionado, não é essa a expressão, mas é uma coisa tão evidente que me parece agora, e que nós nunca havíamos examinado aqui. A possibilidade de fazermos uma distinção entre ideia e conhecimento. Todo o problema que nós estamos enfrentando aqui na reunião nas reuniões do grupo é porque nós precisamos, para levar adiante os nossos estudos, fazer um esforço comum. Esse esforço comum ele exige que delimitemos o quanto mais preciso for o âmbito desse esforço, porque senão alguns integrantes do grupo podem estar lá fazendo um esforço completamente justificado, mas desnecessário para o problema que está sendo examinado. Então, nós precisamos não é ampliar os nossos horizontes, mas restringir. E eu acho que essa restrição, para tentar estabelecer distinções de conhecimento e ideia, ou ideia e conhecimento, ela é importante pela seguinte questão. O que nós tomamos por conhecimento? Porque, na verdade, o grupo de estudos surgiu com essa pergunta. É possível conhecer, né? Até que ponto é possível conhecer, se responder positivamente? E mais, como conhecemos, né? Essas perguntas foram as primeiras que foram trazidas aqui para o nosso... Bom, mas o que é conhecer, então? Eu imaginava que a gente já havia encontrado uma resposta satisfatória. De uma forma geral, eu acredito que sim, que a gente encontrou aqui no grupo de estudos uma resposta satisfatória. Mas ainda persistem problemas que precisam ser compreendidos. Primeiro, o que eu poderia, então, sugerir que nós tomássemos como conhecimento? Bom, o conhecimento é uma relação que um determinado indivíduo estabelece entre uma sensação, um fenômeno e uma ideia. A sensação é o elemento estável
do conhecimento, né? Estável enquanto meio de análise, né? Então eu tenho um fenômeno natural, eu tenho uma sensação, eu tenho uma ideia. O conhecer, então, é ter ideia de sensações. Ter ideia de sensações é receber impressões do mundo da natureza. Os fenômenos imprimem, né, sensações que produzem ideias. Bom, essa ideia de sensação, então, ela é do indivíduo. Nós somos resultados das nossas sensações. Todo conhecimento tem origem na experiência. Ou poderíamos substituir. Todo conhecimento tem origem na sensação. Então, cada indivíduo tem o seu conhecimento que tem origem nas suas sensações. Bom, então, quando o indivíduo tem conhecimento que tem origem na sensação, ele tem uma cadeia de acontecimentos que permitem, então, nós entendermos o que vem a ser o conhecimento. O conhecimento é o resultado final dessa cadeia. O fenômeno, a impressão, na sensação, a ideia. Então, nós temos aqui o indivíduo como esses acontecimentos naturais são permanentes, ou seja, como todos os indivíduos são resultados de fenômenos, e todos esses indivíduos, então, constroem a sua inteligência a partir do fenômeno, da sensação, da impressão, né? Sensação e impressão. A impressão que o fenômeno causa na sensação que produz, então, uma ideia. Esse conhecimento, então, pode ser direto e indireto. Quando ele é direto, nós dizemos, então, que o indivíduo tem as suas ideias porque ele tem verdade sobre a natureza, que são as sensações que ele teve através dessas impressões que foram causadas por fenômenos. É uma cadeia de ideias que se liga às experiências do próprio indivíduo. Depois nós temos conhecimentos que podem ser denominados de históricos. Não são aqueles conhecimentos que o indivíduo obteve da natureza através das suas experiências, mas conhecimentos obtidos por outros indivíduos que usam esse modelo de ideia, sensação e impressão para construir um sistema, então, que busca representar esse conhecimento histórico. Então, depois que eu aprendo a sentir que as minhas sensações me permitem, portanto, pensando sobre as minhas sensações, penso sobre o mundo da natureza, que foi essa cadeia de acontecimentos que chegou, então, a esse sistema de ideias. Depois que eu aprendo a fazer uso do meu sistema de inteligência, isso é natural, é uma aptidão natural que todo indivíduo tem. Quando aprendemos a fazer uso, então agora eu tenho uma estrutura, um modelo, que nós denominamos então de uma estrutura formal de inteligência, porque estabelece relações entre todos esses fenômenos que serve agora para ser utilizado então como uma matriz para agora examinar esses conhecimentos que são históricos, que não são mais meus, mas que são dos outros. Então, todo conhecimento ele pode se dar através dessa cadeia de acontecimentos naturais que cada indivíduo acumula com as suas experiências, ou todo esse conhecimento pode ser buscado agora através de modelos construídos dessas experiências, mas a partir de relatos que são históricos de outros indivíduos. Então, quando nós construímos esse sistema, que nós denominamos então agora de conhecimento histórico, nós estamos construindo, na verdade, aquilo que nós denominamos de ciência. Por quê? Porque é a cadeia de acontecimentos que foram buscadas na natureza pelos homens, através das suas sensações, das suas ideias, que foram ordenadas, colocadas, então, dentro de um mínimo de organização, e foi produzido isso. Bom, me parece que essa análise não é difícil de ser feita e de ser entendida por todos nós aqui. Perfeito. Mas agora eu me pergunto o seguinte, bom, se todo conhecimento tem origem na experiência, agora eu vou afinar isso de forma categórica, e se todo conhecimento tem por fundamento uma sensação, e se toda sensação é resultado de uma impressão, e se essa impressão é causada por um fenômeno, nós temos que reconhecer então que aquilo que nós denominamos de conhecimento é a ordenação desse mundo em que vivemos, que na verdade é um fenômeno natural. Que fenômeno é esse? É um fenômeno relacional. O que é fenômeno relacional? Ora, nós temos hoje, sob o ponto de vista da ciência, eu ia fazer a conta, mas depois me perdi assim nas minhas ideias e deixei de lado. Mas eu ia propor para vocês hoje responder, se você me perguntasse em que dia nasceu Jesus Cristo, segundo as nossas ideias, eu ia mostrar para vocês que eu posso pegar o movimento de uma partícula de elétron entre a última e a penúltima camada de Césio 184, eu poderia contar quantas vezes essa partícula se moveu para que eu retrocedesse no tempo para chegar até o dia em que Jesus Cristo nasceu. Então, o que nós chamamos de tempo entre o nascimento de Jesus Cristo e hoje?
na verdade, um modelo que nós utilizamos da natureza, que é fazer o cálculo entre a modificação da trajetória de um elétron de uma partícula de césio 134. Bom, essa é aquilo que nós chamamos de evolução no conhecimento da ideia de tempo. Mas a ideia de tempo é também em si a quantidade de vezes que eu conto a trajetória que o Sol faz, que a Terra faz em torno do Sol. Então eu poderia, ao invés de usar esse movimento do Césio, eu poderia simplesmente contar a quantidade do número de giros da Terra em torno do Sol, ou poderia também contar o número de giros da Terra em torno do próprio eixo. Em todas essas construções, eu usaria, então, como referente um movimento de um fenômeno que se processa no espaço para explicar aquilo que eu chamo de tempo, que é uma das categorias de inteligência que eu uso para ordenar aquilo que eu chamo de conhecimento, que, por sua vez, então, é a ordenação de sensações no espaço. Então, o que nós temos para reconhecer aqui, nesse conjunto de fatos que nós chamamos de conhecimento? Nós temos que reconhecer a existência de um complexo fenômeno que se processa no espaço, que se chama universo. E que esse complexo fenômeno que se processa no espaço, que se chama universo, num dado momento, apresenta a nossa existência como uma coincidência de fenômenos no espaço. Que sou eu? Que somos nós aqui? Nós somos uma reunião de fenômenos no espaço, um determinado conjunto de elementos da natureza que, por uma razão que nós não sabemos explicar, se reuniram, e que esse processo é construído através de uma cadeia de acontecimentos que ocorre desde um determinado momento, que nós não sabemos explicar quando, mas que um determinado elemento dessa natureza inanimada se reúne, e dessa reunião ele passa a cumprir determinadas instruções que vai permitindo que se transforme em matéria orgânica, que evolui e que chega no homem o que somos hoje. Então nós somos um complexo fenômeno que se processa no espaço. Por isso que somos o que somos. E esse fenômeno, então, se relaciona com os elementos da natureza, recebendo impressões, e dessas impressões, então, produzindo síntese, e essas sínteses são ideias, e essas ideias são aquilo que nós chamamos de conhecimento. Bom, fácil de explicar o que é o universo, né? Não temos dificuldade alguma, porque reconhecemos apenas como um fenômeno que se processa no espaço. E o nosso conhecimento agora, o que é? São as ideias que produzimos, as sensações que nós, enquanto fenômenos, que ocorremos nesse espaço também, recebemos dos demais fenômenos que são externos. Bom, mas se eu removesse desse sistema, então, que permite pensar essas sensações, o que sobraria aí? Aliás, deixa eu fazer uma outra pergunta. Bom, para simplificar essa explicação, senão eu vou fazer um rodeio muito grande e vai dificultar um pouco chegar ao ponto que eu quero chegar. Bom, se todo o conhecimento tem origem das sensações, o que seriam, então, aquilo que nós chamamos de conhecimentos matemáticos? Ou geométricos? Porque eles não têm sensação alguma. Todo conhecimento matemático não se relaciona com as minhas sensações, ele se relaciona só com as minhas ideias. Eu não preciso de sensação alguma para pensar matematicamente. A geometria, ou enquanto espaço, enquanto uma realidade objetiva, para a geometria não tem sensação alguma. Então nós teríamos dois sistemas completamente distintos nesse ambiente das ideias, para serem compreendidos, para poder então compreender como ordenamos esse mundo, que é um mundo, que é um processo que se desenvolve no espaço, que é um universo que se desenvolve no espaço. Então, nós vamos perceber que, na verdade, na matemática nós não temos conhecimentos, nós temos ordenações. Todo o sistema que nós denominamos de conhecimento matemático não é nada mais, nada menos do que um sistema ordenativo de inteligência. E por que é um sistema ordenativo de inteligência? Porque pensar é relacionar. E essa capacidade de relacionar em si que compõe toda a base sobre a qual nós construímos aquilo que nós denominamos de inteligência humana. Então, ao invés de conhecimento matemático... O próprio conhecimento não seria a ordem em si? Assim? Não, o conhecimento é a ordem em si das sensações. Mas se eu removo as sensações desse meio, ainda assim sobra algo. Só não é mais conhecimento. Agora são só ordenações.
Você veja, então, nesse ambiente das ideias, eu tenho um sistema, eu descubro que consigo ordenar porque eu ordeno sensações, mas quando eu percebo que eu ordeno independentemente de ter sensações, eu tenho um novo tipo agora de ideia, que não é a ideia referenciada pelo conhecimento, mas é a ideia referenciada pelas próprias ideias, ou por outras ideias, e que, portanto, agora servem como base para a construção nesse sistema de inteligência que nós estamos examinando, para construir a base das nossas certezas. Então, todo indivíduo que pensa, ele pensa porque tem certezas. Por que ele tem certezas? Porque essa capacidade de pensar, ela se associa internamente e ela produz, então, agora um sistema de ordenação de referências desse sistema, que permite pôr em ordem, então, um sistema que nós denominamos de certezas. Por quê? Porque há identidade entre as ideias. Se eu produzo a ideia de uma ideia, eu posso produzir outra ideia dessa ideia. E da reunião de uma ideia com uma ideia de outra ideia, eu posso construir uma nova ideia, que é a ideia das duas ideias. Mas essa ideia das duas ideias, ela é agora uma nova ideia, não é a reunião das duas ideias. E essa ideia agora ela pode se associar a outras ideias. E associando ideias com ideias, eu produzo um sistema de ideias perfeito. Perfeito por quê? Porque eu encontro identidade nesse sistema, não apenas nas minhas ideias, mas nas ideias de todos os homens que também têm ideias. Não positivismo. Ordem e progresso. O positivismo é submeter o homem. O idealismo, pelo mundo das ideias. Por isso é resvalar, Platão, cair no abismo das ideias. As sombras, seriam sombras, né? Os desbloqueios, Professor Pedro Osório, provar que o conhecimento matemático, que a matemática não produz conhecimento, é algo extraordinário. Porque na verdade, que não tem sensação. A matemática é só ordenação de conhecimentos. A matemática ela serve como um sistema que ordena o conhecimento. Porque se eu não tivesse a matemática, como seria o meu mundo? Seria um ambiente caótico. Porque o que acontece? É a matemática que me permite agora transitar entre... O tempo não é outra máxima, então, da minha filosofia, já que eu estou me atrevendo um pouco hoje. O tempo não é uma categoria da física. O tempo é uma necessidade da física. Na verdade, o tempo, ele não é algo que eu extraio da natureza. É algo que eu submeto à natureza. O tempo, a natureza só se apresenta enquanto algo que se altera objetivamente no espaço, porque eu tenho a ideia de tempos que o meu sistema de ideia tem a pretensão de submeter à natureza. Tanto que se o universo todo parasse, esses movimentos, esse processo que se opera no espaço, cessasse, o tempo em si desapareceria. O tempo não é nada mais, nada menos do que movimento, sucessividade. Algo que é, que não mais é, que agora é outro. Então, de algo que é e não mais é e agora é outro, né, é a capacidade matemática que me permite perceber isso. Se eu não tivesse a capacidade matemática, que é a capacidade de ordenar, eu não ordenaria as diferentes posições objetivas no espaço e, portanto, eu não teria condições de pensar. Por isso parece que tem procedência plena aquela colocação que se transformou em algo assentado, né? E que dos nossos irmãos franceses, Sim. E que nós imaginamos eu disse que le temps passe, não todos dizem que a terra pronúncia não é. Mas o tempo passa. Esse aqui le temps passe, diz São. Nós dizemos que o tempo passa. Né? Nous nous trompons, mas nós nos equivocamos.
só nunca passou um tornado. Olha que coisa, né? Isso é a contribuição dessa gente aí, ó. Esse aí tem de lá o tempo é uma sucessão, como dizem, uma sucessão. O tempo, a única realidade é a gente chegar no espaço. O tempo não é um pouco para prática, como levar o mundo na história de tempo. Eu, por exemplo, já acabei pensando, depois que plantou isso, numa seleção agora que eu fui fazer, e não aceitaram porque disseram que eu era muito jovem. Essa foi uma das justificativas que era muito jovem. E daí eu acabei até respondendo, mas o meu problema o tempo resolve. Foi fodido, né? Foi a minha questão. O seu não. Eu quis manifestar que eu talvez. Eu sei um pouco resolve. Seria mais experiente, mas depois eu fiquei pensando sobre isso daí. E a expressão que foi usada foi experiência. Não quis dizer que eu era muito jovem, porque eu não era muito experiente. E daí que eu disse, bem, mas o meu problema foi coisa. E o que é experiência? A experiência está ligada ao tempo? Ou a intensividade? O que é experiência? Porque, por exemplo, eu comecei a pensar, por exemplo, vamos para a prática. Pega um médico, um médico que vai fazer, recém-formado, por exemplo, e ele vai fazer residência num pronto-socorro. Né? Ele atende 100 pessoas um dia, sei lá. E jovem. Ele tem pouca idade, teoricamente não tem muita experiência, mas ele tem intensividade. Logo, ele vai ter experiência. Isso, dedicação. O mesmo médico formado há 30 anos numa cidadezinha do interior que, sei lá, atende só aquele ali, sempre o mesmo trabalho, ele tem experiência, mas você corre. Ele tem frutos de imposto de venda, vamos dizer. Ele tem experiência? Pois é. O que é experiência? Ele deve ter, mas em outras áreas. Não significa que ele tem experiência. Existencialmente, ele tem mais experiência. Porque ele existe há mais tempo, vamos dizer assim. A pessoa com mais idade, ele existe por mais tempo. Não significa que ela tenha mais experiência. Ela somente tem uma existência maior. Né? Do que a minha, por exemplo, que tenho uma idade menor. Eu não existo há tanto tempo quanto o senhor. Mas, em algum momento, quem sabe, em alguma área do conhecimento, eu tenha mais experiência. Mas essa Você pesquisou, mas ele refletiu, ele criou. Nós temos essas questões assim, do homem e assim. Não, eu cortei, mas é prático. Não é porque assim, na verdade, essa cadeia de acontecimentos, essa reflexão que eu venho fazendo durante essa semana, me parece uma reflexão, pelo menos, do ponto de vista da forma de abordagem um pouco nova. Então, eu ainda preciso, ou talvez, ordenar melhor as ideias. Eu não tenho certeza absoluta, sob o meu ponto de vista subjetivo, portanto, é uma verdade que eu tomei como tal, de que eu estou percorrendo um sistema que ele tem ligação em todas as suas pontas, né? Ele percorre toda uma ponta e outra, e cada vez mais eu encontro ligações. Ao contrário de encontrar elementos de perturbação, eu encontro elementos de coesão. Então, a questão toda é essa questão. Então, eu queria, aconteceu algo, foi ontem. Não assisto muita televisão, mas do pouco que assisto eu gosto muito de percorrer alguns canais lá sobre a natureza e história. E a National Geographic, eu acho, ou uma outra lá, outro canal qualquer, estava passando uma reportagem sobre crocodilos americanos, ou um outro país, também, isso não importa, né? Eu agora também não vou. Em que, durante um determinado período do ano, assim, a um determinado momento, todos eles se reúnem
e vão e param numa certa localidade lá. Em assembleia de crocodilos. E durante a noite vem uma grande maré e as tainhas vão passar, tentar atravessar, eles vão lá caçar elas. Eles percorrem até 100 quilômetros de distância para ir participar desse grande no contrário, né? Está na moda. Dentro da natureza. E isso ocorre só 2 vezes por ano. Eu pergunto para vocês o seguinte: se nós fôssemos examinar sob o ponto de vista da inteligência humana, nós diríamos, nenhum de nós aqui teria dúvida alguma, afirmar que nesse caso, para esse evento da natureza, os crocodilos são muito mais inteligentes que nós. Eu jamais imaginei que eu pudesse receber uma informação de algum lugar que me permitisse me mover por 100 quilômetros, ou que eu, examinando o universo todo, eu percebesse que aquele dia seria o da grande maré, e eu fosse buscar nas minhas memórias, talvez das ancestralidades da minha espécie, informações para participar desse ritual. Então, o que nós vamos perceber aí? Essa é a questão que eu trago aqui para vocês. Eu para mim tenho isso por resolvido, mas eu gostaria de retomar mais uma vez, porque eu já falei sobre esse assunto aqui. E eu acho assim que são ideias que estão fundamentando todas as demais ideias. Primeiro, nós temos uma inteligência de sentidos e nós temos uma inteligência racional. A inteligência de sentido minha e a do jacaré, do crocodilo, talvez a dele seja mais avançada até do que a minha. Porque ele usa de algum sentido que desconhecemos para perceber mudanças, né, no ambiente em que vive, ao ponto de saber que vai ocorrer uma grande maré numa certa localidade que está a 100 quilômetros de onde ele se encontra. E ele vai, então, para esse grande momento de realização e prazer, né, que é comer as tainhas aqui. Pareciam deliciosos, né? Ele só abria a boca assim, a tainha soltava para dentro, né? Uma coisa espetacular mesmo. Vale a pena assistir esse programa da National Geographic, ou outro canal lá, eu não sei, eu não guardei essa informação. Mas eu fiquei encantado, assim. Então, eles têm um sistema de inteligência que permite descobrir isso. E o nosso? Nós temos também, é óbvio que nós temos. Ainda mais nós que somos tão evoluídos, provavelmente melhor que o deles, sob o ponto de vista de algumas competências. Só que esse jacaré, ele vem atendendo certas instruções da natureza que são guardadas, são armazenadas na sua memória de inteligência, na sua inteligência de sentidos. Que, se nós formos parar um pouco para observar, por exemplo, o João de Barro, que tem lá na minha casa, ele, num determinado momento, ele sabe exatamente o que fazer com a terra para produzir um ninho. Uma obra de arquitetura extraordinária, né? Talvez hoje nem tanto, porque não tem pelos de animais, como provavelmente na antiguidade, né? Ele fazia uma trama que transformava aquilo numa fortaleza. O que leva esse João de Barro a produzir essa casa? É um sistema de inteligência de sentidos. Olha só, sabemos que ele não tem um cérebro como o nosso. Não há tempo, inclusive, para a mãe João de Barro ensinar o João de Barrinho a fazer uma casa de barro, né? Quer dizer, não existe nem tempo no período de vida aqui, mas ele recebe essa instrução da natureza por algum meio. Qual é o meio que nós vamos dizer, então? Nós vamos dizer a inteligência de sentido, que é genética, ela é herdada. Então, os sentidos, né, a ordenação dos meus sentidos eu levo para as minhas descendências. E talvez aí o próprio Darwin tenha encontrado toda a base teórica para explicar a teoria das espécies, né? Então, se nós temos uma inteligência de sentidos, nós temos a inteligência racional, o que nós estamos examinando aqui? A racional. É pressuposto desse exame aceitar que nós temos uma inteligência de sentidos. Porque senão nós vamos... O problema todo não é mais explicar o que o homem faz com seus sentidos. Porque aí nós vamos encontrar homens fazendo barbaridades com seus sentidos, né? Até por não conhecer os sentidos, né? Acabam fazendo verdadeiras coisas que é barbaridades no sentido. Não queira jamais imaginar que eu poderia estar me referindo aos meus amigos, por exemplo, Guarani, que imagino que talvez, do ponto de vista do sistema de inteligência, muito mais evoluídos do que nós. As barbaridades no sentido de ser bárbaro, mesmo das ideias que nós temos. Um deles contaminados. Mais atentos aos sentidos, né? Eles estão mais presentes na natureza, nós estamos... Só que esse sistema de ideias que nós construímos, ele também é um processo natural. E qual é o processo natural? Isso está sendo explicado aqui no Rio Grande do Sul agora, pelo professor Ivan Esquerdo. Quando nós pensamos, nós não fazemos nada mais, nada menos do que ordenar as proteínas do cérebro.
Aquilo que nós chamamos de memória não passa de uma cadeia de proteínas. Então, pensar é ordenar proteínas. E o que nós fazemos com as proteínas? Nós temos, essa é a grande diferença no mundo animal nossa do crocodilo, né? O crocodilo vai ter que fazer uso de um outro sistema de inteligência que está presente em todos os organismos vivos. É por isso que a vida existe na Terra, porque os organismos vivos buscam a sobrevivência e a reprodução permanente das suas estruturas moleculares, né? Isso, quem produz isso? Outra coisa, antes de eu seguir adiante aqui, a questão do tempo. Nós aprendemos a raciocinar sobre o tempo fazendo uso da habilidade mais refinada que nós temos, que é a visão. Tanto que nós dizemos, qual é o objetivo dos cientistas ao fazer aquele teste para buscar a partícula de Higgs? É porque como nós usamos o nosso sistema de inteligência, que são as nossas sensações, que são obtidas através, então, das representações de sensações e ideias, eles foram buscar no plano das sensações um acontecimento que até então o homem não havia experimentado, que é fazer duas partículas colidirem andando na velocidade da luz. Porque o homem tem a luz como a velocidade maior do universo. Ora, para aquilo que nós utilizamos como modelo de organização das nossas sensações, mas quem pode me negar para mim, por exemplo, que existam outras grandezas físicas do universo que façam com que todo esse universo se comunique instantaneamente? E que aquilo que estejamos fazendo aqui esteja afetando todo o universo? E tudo aquilo que todo o universo produz esteja afetando a nós, que nós não sejamos nada mais nada menos que uma representação, não um determinismo. Tem uma cadeia de acontecimentos, vai depender do movimento nosso nesse espaço, nós transformamos os acontecimentos. Talvez haja um determinismo por uma árvore, né? E nem para ela, porque o próprio planeta se move em torno do Sol e, portanto, né? Nós temos uma cadeia de acontecimentos e é provável que essa cadeia esteja interligada de uma forma instantânea, se é para falar de tempo. Ou que todo o universo seja algo uno. E que nós só utilizamos a ideia de tempo a partir da luz, porque a luz é aquela que nos conduz. Vamos fazer uma quadrinha. Porque nós vamos examinar todas as estruturas vivas, o que nós vamos perceber, por exemplo, no reino vegetal, a planta nada mais, nada menos faz do que decodificar instruções luminosas para quebrar cadeias, né, de CO2, para se apropriar da parte orgânica do carbono, do CO2, e utilizar o oxigênio como instrumento de comunicação com a Terra para produzir a clorofila. A clorofila não é nada mais, nada menos do que a decodificação de instruções luminosas, e que, em última análise, está na ponta da cadeia que permite ser o que somos, porque a vida animal depende da vida vegetal. Então, nós não seríamos, de repente, produtos de um sistema que nós ainda não entendemos perfeitamente, mas podemos pelo menos entender como pensamos. E se entendermos como pensamos, podemos entender como sentimos. Se entender como sentimos e como pensamos, nós podemos usar os nossos pensamentos, quem sabe, para aprimorar essas sensações e produzir um ser humano melhor. Essa é a grande tarefa. Olha aí. A semana... Estou eu aqui. Isso aí, tudo isso aí dá poesia. Dá poesia. A semana que vem chegando aí, né? Agora já não me inspirou aqui. Inclusive, eu quero dizer que são vocês, ou eu mesmo, participemos dessa atitude poética, né? Do naturalismo, que fala sobre a natureza, mas pressupondo que essa natureza não é incriada, ela tem que ter um início. Sim. Então, ele é atormentado, o poeta sofrido, então ele diz: ó mãe natureza, tu que tudo fazes e desfazes, que dás vida à matéria e expansão a gases, por que não me fizeste, ó mãe piedosa, em vez de um homem que preso à angústia trazes, um cedro antigo da floresta umbrosa? Um cedro? Patrão da Pedrinha. Porque eu sei um cedro, mesmo morto, seria, no entanto, talvez um berço
um leito de noivado, ou quem sabe que é a imagem de algum santo. Você já teve, né? O naturalismo, né? E de certa forma, um tanto. Mas vale como a própria Mas vamos ter que tinha escreva aí porque essas coisas, né? Já deveria ter sido patrono. Na minha passagem pelo Nordeste, da Semana da Cultura. Só não foi patrono da Semana da Cultura? Fui junto um ano depois, um ano de dominante. Não, com certeza. Todas as homenagens. Então, essas coisas, né? Nessa passagem, o nordestino guarda dedicação para se de repente passando. Né? Eles têm uma cultura muito interessante. Casa de famílias, não é gente abastada, não. Classe média. Tem lá um piano e conversam sobre coisas incríveis. Não devemos vocês tiraram isso? A passagem do Recife. Dos nórdicos. Jesuítas? Não, Dos naturalistas. Então eles, nessas, essa a patativa do Nordeste, que é um poeta brilhantíssimo, ele é venerado, cujo nome pode ser que ele recorda, então. E então, Augusto Calheiros. Então, tem uma explicação, né? Não há nenhuma irreverência de querer ridicularizar a tradição religiosa, um valor, não é nada disso, pelo contrário. Mostra aqui um momento da passagem de um ser que passou pela nossa história, né? O Cristo, e que teve duas condições, duas existências praticamente, como homem, como ser, como criatura humana, e na sua transcendência, né? Da sua alma. Os filósofos também sustentam que ela é imortal, não tem como morrer, ela não tem matéria. Né? Então, esse Augusto Calheiros descreve uma passagem, que é uma coisa bem extraordinária. Né? Quando ao Calvário, Jesus, quando o Calvário conduzia a cruz, cansado de sofrer, exausto de carpir, Jesus, em Madalena, olha os seus pousos. Jesus tentou sorrir, mas uma lágrima pela face lhe rolou. Vendo a redenção naquele pranto, Madalena enxugou-lhe o rosto santo, quadro de extremo fulgor. Jesus, a cruz e o amor. Então, enquanto na sua natureza humana, até nisso, o Jesus deu-nos uma dupla condição. Como ser humano, ele como humano, né? Ele podia ter tido inclinações de amor. Então, ele diviniza o amor, humaniza a figura do ser humano
paradoxalmente, mas no sentido desse plus que acrescentou. Que coisa. Então, isso é entoado, contado e interpretado, inclusive, numa dessas. Analisa isso. E corpos assim como o nosso, eles põem repentinamente um problema para ser discutido. Sim. Uma coisa que, inclusive, durante esses encontros, eu não estou recomendando que o nosso faça isso, mas eles estão dedicando. Não, no caso de cicinha de vinho, ou quem sabe se alguma coisa mais pesada, não é cachaçinha, sei lá. Mas era a vida dos poetas. A poesia, com certeza, é uma coisa linda. Então, né? Um deles era se torna poeta, pela criatividade, chegando e disse, não, você hoje vai falar sobre a cerveja. E agora? Porque eu que só se ouvia falando sobre altas investigações, passou a discutir o problema da cerveja. Eles entraram na cerveja, tomaram marcas, 2 ou 3 espécies de qualidade de marcas. Então tinha umas garrafas escuras, igual. Outras translúcidas. E depois esta escura é a única que não é afetada pelas partículas luminosas, e que se afetasse seria a morte certa do micrococcus cerevisiae, que é um ser não é coisinha, mas é um ser vivo. Está presente na cerveja, que é a parte nobre e gostosa da cerveja. Então a cerveja tem que ter um casco escuro, ou vir empalhada de modo que a luz não prejudique a vida. Então aqui entra a colocação de que a luz, né? Sim. A luz, ela não é só criadora. Depende das circunstâncias em que ela atua. Se expor-se ao sol seria uma coisa imprudente quando em demasia. Por exemplo, vocês têm lembrança quando se falava muito sobre a areia monazítica? Sim, as areias monazíticas. Tem poder radiativa, coisa toda que tem nas praias do Nordeste. Pois bem, naquela época, eu andava por lá. Suspensório, né? Isso, andava como se ali, e me recordo que era na região de Aracaju, quase na foz do São Francisco. E era comum perceber de manhãzinha quando o sol está despontando. E é só naqueles momentos. Não pode ser em qualquer hora. As moças, as senhoras, as adolescentes, as meninas, todas, elas amarram o saiote, assim, do busto, na cintura, e deixam as mamas e andam na direção do sol. Aos bandos, fazendo agasalhos, brincando. E os circunstantes, o público, ninguém punha efeito naquilo ou fazia gracinha, as mocinhas e outras senhoras. Uma educação ao natural. E olha que numa época de guerra, cheio de juventude, o excesso é muito fácil, pode ser externado. Né? Pois bem, nós não tínhamos problema nenhum de gracejos. É que eles associavam que a areia monazítica, na sua riqueza, com os primeiros raios de sol, banhando o tórax aqui, era uma
esse sedentaterapia para evitar o câncer de mama. Que maravilha. Que coisa interessante, né? Então, o costume respeitoso, passaram os seus anos, quando eu voltei para cá, contaram uma história que nas areias brancas nossas aqui, de um rio nosso, perto daqui, onde acampavam, não sei se ainda hoje, nas areias, em tapetes lindos, tudo, as famílias, e tem uma verdadeira maravilha ali na dessa praia, veraneio. Lá um dia uma menina desfilou antes que as outras com o tórax seco. E deu uma revolta ali, uma discussão das senhoras que cuidavam daquelas barracas, São Bernardo. E acionaram o soldado brigadiano para que tomassem a providência, eis que ali estava um atentado ao pudor. As perguntas, e ao mesmo tempo, lá na praia do Aracaju, ou da própria Bahia, lá não era crime, era aplaudir e aplaudir publicamente. E aqui era motivo de prisão, de detenção em flagrante. E o direito não é o mesmo, o Código Penal não é o mesmo lá e aqui.